Boa noite. Good night. Good evening. It's a privilege to be here. É privilégio de estar com vocês hoje à noite. It's a privilege to be hosted by the Alexanders as well. Também tem sido privilégio de estar junto com os Alexanders essa semana. And in talking with Pastor Alexander about your church and your pastor, he speaks very highly of you, and I'm excited about the opportunity to preach to you. Tenho conversado com o pastor Sean essa semana, esses dias, e tenho falado de uma forma agradável sobre essa igreja e também do seu pastor. And in the short time that the team and I have been here in Brazil, e o pouco tempo que a gente tem passado aqui no Brasil, we can see why you love your country so much. Podemos ver porque você ama seu país tanto. It's a beautiful country and we love the city of Sorocaba. É país muito lindo e a gente tem gostado bastante da cidade de Sorocaba. Thank you for being patient with our lack of understanding. Looks like we're thirsty. This one is yours. Okay. We'll keep this over here. Obrigado. Thank you. I forget where I was. That's okay. Let's turn in our Bibles to 1 Peter chapter 5. Por favor, abra sua Bíblia para 1 Pedro capítulo 5. 1 Peter chapter 5, and we'll be looking at verses 5, 6, and 7, specifically verses 6 and 7. A gente vai abrir para o capítulo 5 e nós vamos estar olhando para versículos 4, 5, 6 e 7 e principalmente versículo 6 e 7. We'll read these three verses together, and after we read them, I'll pray and ask the Lord to help us as we look at His Word. Nós vamos ler esses versículos juntos e logo em seguida a gente vai orar pedindo que Deus abençoe a palavra hoje à noite. Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. O trouxe no trato de uns com os outros, cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Suppose you were to meet someone, a stranger you didn't know, right before this service. Imagine que você, hoje à noite, encontrou com uma pessoa que você não conhecia logo antes do culto começar. And he were to begin to tell you about his life. E ele começava a falar para vocês sobre sua vida. And he would say that he was going through a lot of difficulties, a lot of troubles. E ele dizer para você que ele estava passando por várias dificuldades. He could no longer pay his bills. Não conseguia mais pagar as contas. He had children who were sick. Ele tinha crianças que estavam doentes. He had lost a very close friend. Ele perdeu um amigo bem chegado. I wonder what you would say to encourage such a person. Eu gostaria de saber o que você iria falar para encorajar esta pessoa. You might put your arm around him and tell him that God will provide. Talvez você vai colocar seu braço por volta dele e dizer que Deus vai providenciar. Or that the Lord would be with him. Ou que Deus esteja com ele. But I doubt that your advice and your counsel would be the counsel that Peter gave here in these verses. Mas eu duvido que talvez o conselho que nós iríamos dar a este homem seria o mesmo conselho que Pedro dá aos homens nesse trecho. Because Peter too was writing to people who were going through severe suffering. Porque também Pedro neste momento estava escrevendo
às pessoas que estavam passando por uma dificuldade. We find Peter bringing the word suffering up numerous times throughout this letter. Podemos ver Pedro mencionando a palavra sofrimento várias vezes nessa passagem. Suffering is a key theme here. Sofrimento é uma chave ou um tema principal nesse trecho. And so to these people who are suffering, Peter says, be humble. Para essas pessoas que estavam sofrendo, Pedro fala a eles, humilhai-vos. Why would he tell suffering people to be humble? Porque ele diria para as pessoas que estavam sofrendo que eles precisavam de se humilhar. We'll answer this question as we examine what it means to humble ourselves under the mighty hand of God. Vamos responder esta pergunta enquanto nós estudamos que nós precisamos nos humilhar diante de Deus. There are two parts of this here. Tem duas partes desta mensagem. There is the perspective of this humility, Tem o perspectivo desta humildade. and then there's the purpose of the humility. E também tem o propósito da humildade. First of all, the perspective of the humility we see in verse 6. O perspectivo da humildade podemos ver em versículo 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. What are we supposed to humble ourselves underneath? De que forma ou por baixo de que nós devemos nos humilhar? The hand of God. A mão de Deus. Look at your hand. Dá uma olhada na sua mão. What has your hand done today? O que sua mão tem feito hoje? Maybe your hand has made your bed. Talvez sua mão fez a sua cama. Maybe your hand washed your face Talvez sua mão lavou seu rosto. and took out the trash. Levou o lixo lá fora. Maybe if you have small children, your hand bandaged a wounded knee. Talvez se você tem criancinhas, sua mão colocou um band-aid sobre um joelho. Maybe your hand typed a letter or an email to someone. Talvez sua mão datilografou ou fez um e-mail para alguém. Maybe you laid a brick, or maybe you opened a car door or helped someone. Talvez você assentou um tijolo, você abriu a porta de um carro, ou você ajudou uma pessoa. And if someone were to go back and they would look at that email that was sent, the bed that was made, the band-aid that was put on a knee, they would all see your hand behind that. Se alguém fosse olhar para trás e ver aquela cama que foi feita, aquela carta que foi digitado, ou talvez aquela band-aid que colocou no joelho do filho, eles iriam ver sua mão operando em todas essas coisas. Your hand is the evidence that you have been at work somewhere. Sua mão é a evidência que você tem sido trabalhado num lugar. Where you see your hand doing something, you see something about you. Onde você vê sua mão trabalhando, você pode ver algo sobre si mesmo. This is what Peter is telling us to humble ourselves underneath, under the mighty hand of God. Isto é o que Pedro está dizendo para nós, que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. And the hand of God is the evidence of where God has been at work in our lives. A mão de Deus é a evidência onde Deus tem trabalhado na nossa vida. And if Peter's readers understood the Old Testament, which they most likely did, E se os leitores de Pedro entendiam o Velho Testamento, que provavelmente eles mesmo entendiam, this phrase, the mighty hand of God, would have sounded very familiar to them. esta frase, a poderosa mão de Deus, seria uma frase muito familiar aos ouvidos deles. Because it occurs several times throughout a very important book in their Bible, the book of Exodus. Porque é falado várias vezes num livro que eles conheciam, o livro de Êxodo. Where Moses, writing this book and recording his words, can look across the Red Sea to the land of Egypt, Onde Moisés, que estava escrevendo esse livro de Êxodo, ele pode olhar para o outro lado do Mar Vermelho. and he can gesture toward a body of water that had just been split by the mighty hand of God, Ele pode fazer um gesto para uma água que foi dividida, through which God's people had marched on dry land, onde o povo de Deus tinha passado em terra seca,
toward a land that had been devastated by 10 plagues by the mighty hand of God. Até uma terra que tem sido devastado por as pragas no Egito. And now standing on the other side, reflecting on God's deliverance, Moses tells the people of God, see what God's mighty hand has done. E do outro lado agora do Mar Vermelho, ele pode olhar para trás e dizer para todo o povo, veja o que a mão de Deus tem feito. We see the mighty hand of God in delivering His people. Podemos ver a poderosa mão de Deus enquanto ele livrou Israel do Egito. And when we humble ourselves under the mighty hand of God, we are adjusting our perspective under the one whose hand delivers us. Quando nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, estamos dizendo que entendemos quem tem o controle sobre nossa vida. But we find God's hand elsewhere throughout Scripture. Mas também vemos a mão de Deus em outros lugares nas Escrituras. We find in a very important verse in the book of Daniel, Daniel 4:35. Podemos ver no livro de Daniel um versículo muito importante, Daniel 4, versículo 35. It says this, He does according to His will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay or hold back His hand or say to Him, what have you done? Which verse? Daniel 4:35. Daniel 4:35 diz, todos os moradores da terra são por Ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, Ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? We see God's hand in controlling every event in the entire universe. Podemos ver a mão de Deus controlando tudo no universo. There is no event outside the control of our sovereign God. Não há nenhum evento fora do controle do nosso Deus. In nature, God's hand is strong enough to bend a giant oak tree. Na nossa natureza, Deus é tão poderoso que Ele pode mover uma árvore grande. But it's also strong enough to still the wind, so not even the feathers of a bird are Mas fluttered. também a mão de Deus pode acalmar o vento. God's hand is strong enough so that when the Son of God is in the ship in the middle of a storm, Deus é tão poderoso quando seu próprio filho estava num barco dentro de um temporal. He can say, peace be still, and the sea is utterly calm. E ele pode dizer paz e acalma e tudo pode ficar em paz naquela mar. But the hand of God is evident in every area of our lives. A mão de Deus é evidente em todas as áreas da nossa vida. It was the mighty hand of God that brought you here this evening. Foi a poderosa mão de Deus que trouxe você aqui hoje à noite. It was the mighty hand of God that arranged every circumstance in your life. É a poderosa mão de Deus que operou em cada circunstância da sua vida. Yes, even that sickness, Ainda a doença, perhaps a clash with your parents, talvez um problema com seus pais, or with a sibling, ou talvez um irmão, irmã, whether it be a miscarriage, talvez alguém que perdeu um filho, the cancer, câncer, or a loss of a dear friend. ou talvez um amigo que você perdeu. God's hand is behind it all. A mão de Deus está atrás de tudo. Now maybe that sounds a little bit uncomfortable for you. Talvez isso parece um pouco desconfortável. How can God be behind these things in my life that are so difficult? Como é que Deus pode estar atrás das coisas que são tão difíceis na minha vida? Let me tell you something else that God's hand was behind that is even more difficult. Deixa-me falar mais alguma coisa que a mão de Deus realmente estava operando que seja algo mais difícil ainda a aceitar. Go to Acts chapter 4 and verse 28. Vamos olhar para Atos capítulo 4, versículo 28. Can you read verses 27 and 28? I won't read it in English. 4, 27. Atos 4, 27 e 28.
porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. It was the hand of God that was behind the most heinous crime in history, the death of the Son of God. Era a mão de Deus que estava atrás do crime mais maldosa que existiu e que aconteceu na terra contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Who died because he loved us so much. Porque ele morreu, porque ele nos amou tanto. So as we humble ourselves under the mighty hand of God, enquanto nós nos humilhamos diante da poderosa mão de Deus, let us remind ourselves that we're humbling ourselves underneath a hand that has been pierced for our sins. Deixe-me ajudar você a lembrar que enquanto nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, estamos nos humilhando diante de uma mão que foi atravessada um dia por nós. This is not a hand that is callous and unfeeling. Isso não é uma mão que não tem sentimento sobre nossas dificuldades. This is not a hand that is distant from our suffering. Isso não é uma mão que é distante do nosso sofrimento. But this is a hand that has taken on our suffering. Isto é uma mão que tem tomado também o nosso sofrimento. The Bible tells us that he carried our sorrows and our griefs. A Bíblia diz que ele carregou as nossas tristezas e nossos pesares. And this is what Peter, if you could go back to 1 Peter chapter 5. Podemos voltar para 1 Pedro capítulo 5. This is what Peter is telling us to do. Isto é o Pedro que está nos dizendo a fazer. To humble ourselves under the mighty hand of God. De nos humilhar debaixo da mão de Deus. And that means a change of perspective. Isso quer dizer uma mudança do nosso perspectiva. That sees God's power and love at work in your suffering. Que vê o poder e o amor de Deus enquanto nós sofremos. Let me repeat that because I want you to remember that. Deixe-me repetir isso porque eu quero que você lembre disso. Humbling yourself under the mighty hand of God, se humilhando por baixo da poderosa mão de Deus, is a change of perspective é uma mudança de perspectiva that sees God's power and love que pode enxergar o poder e o amor de Deus at work in your suffering. Trabalhando no meu sofrimento. So when we humble ourselves under the mighty hand of God, we're not critiquing what God is doing or judging what God is doing. Enquanto nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós não estamos criticando ou tentando avaliar o que Deus está fazendo. We are recognizing that the person who is in charge of our lives, nós estamos reconhecendo por aquela pessoa que está no controle das nossas vidas, is the one who can do anything he wants. É aquele que pode fazer o que ele bem quiser. And knows and loves us more than anyone. E nos conhece e nos ama mais do que qualquer outra pessoa. That is the perspective of humility. Isto é o perspectivo de humildade. Does it make more sense to you now why Peter would tell suffering people to humble themselves under the mighty hand of God? Faz mais sentido para você hoje, agora, neste momento, porque o Pedro iria falar para esse povo que eles precisavam se humilhar diante da poderosa mão de Deus? Because in our suffering we tend to question why. Porque no nosso sofrimento nós temos uma tendência de perguntar por quê. But Peter says, humble yourselves. Mas Pedro fala, se humilha. That is the perspective of humility. Isto é o perspectivo de humildade. But now we have another command. Agora nós temos outro mandamento. In verse 7. No versículo 7. And that is casting all your care upon him. E isto é de lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. This is the way in which we are to humble ourselves. Isto é a maneira que nós devemos nos humilhar.
This is the way we are supposed to demonstrate to God that we are truly submitting under His hand. Isto é a maneira que nós podemos demonstrar a Deus que nós estamos de verdade nos humilhando diante dele. Casting all your care on Him. The word casting there is only used one other time in our New Testament. Lançando sobre ele a vossa ansiedade. A palavra lançar é usado somente uma vez nesse trecho. It's used when the disciples took their coats off and threw them on the donkey on which Jesus rode. Também é usado naquela ocasião quando os discípulos tiraram seus mantos e jogaram no chão diante de Jesus Cristo. That's what we're supposed to do with our worries, with our anxieties. Isto que nós devemos fazer com nossas ansiedades, nossas preocupações. To remove them and cast them on God. É para a gente retirar e lançar diante de Deus. You might be asking, if it were that easy, I would have done it a long time ago. Se você diria, se fosse tão fácil assim, eu teria feito isso bem antes, né? I mean, entire books have been written on how to deal with anxiety. Nós temos livros inteiros que têm escrito como você pode tratar sua ansiedade. Meditation techniques developed. A ideia o técnico de meditar bem para você melhorar a área de ansiedade. People get their degrees of education in this aspect of psychology. Tem pessoas que fazem seu estudo nesse aspecto de psicologia. But Peter seems to dismiss all this with one statement. Mas Pedro parece que ele acaba com toda essa ideia com uma frase. For he cares for you. Porque ele tem cuidado de vós. As if that were the answer to the question. Como se fosse isso a resposta da pergunta. As if that were to settle the issue. Como se isso fosse resolver o problema. The conviction that God cares for you can allow you to divest yourselves of your cares. A convicção que você acredite que Deus de verdade cuida de você, quer dizer que você pode colocar toda a sua confiança nele. Picture this with me. A child holding a large rock, or trying to hold a large rock. Vamos ver a próxima cena. Uma criança tentando segurar uma pedra grande. But that child's father is holding her. Mas o pai daquela criança, na verdade, está carregando a sua criança. And he says to her, you can give me the rock. I'm holding you and the rock. Ele fala para a criança, você pode passar para mim a pedra, porque eu estou segurando você e também a pedra. We are so preoccupied with our anxieties and our concerns. Nós somos muito preocupados com nossos problemas e dificuldades. And God says, I'm concerned about you. E Deus diz, eu estou preocupado com você. That conviction that God is concerned, He cares for us, is sufficient to allow us to cast our cares on Him. Aquela convicção que precisamos de que Deus realmente cuida da gente é o que ajuda a gente a confiar mais nele. So we have this change in perspective. Nós temos a mudança do nosso perspectiva. That allows us to cast our cares on God. Que permite a gente lançar sobre ele as vossas ansiedades. This is the sort of perspective that Joseph had in the book of Genesis. E isto é o perspectivo que José tinha no livro de Gênesis. Do you remember how Joseph summarized those 20 years that since he had been sold into slavery in Egypt? Você lembra da maneira que o José descreveu os 20 anos que ele gastou como escravo no Egito? He was speaking to his brothers right after he had revealed his identity to them. Ele estava conversando com seus irmãos logo em seguida que ele se revelou a eles. And they were concerned that Joseph would take vengeance on them for having mistreated him in the way that they did. E eles estavam preocupados que o José iria se vingar com seus irmãos por aquilo que eles fizeram contra ele. And Joseph said, "You did mean it for evil." José diz assim: você fez isso para qual é a frase?
vocês entenderam para o meu mal. He didn't dismiss the evil. Ele não queria dizer que a maldade não existia. He didn't say it wasn't hard, Ele não diz que isso não foi difícil, but he had the right perspective. But God meant it for good. mas ele teve o perspectivo correto. Ele diz assim: Deus fez isso para meu bem. Joseph is a picture of a man who, through suffering, humbled himself under the mighty hand of God. José é um exemplo de um homem que no sofrimento dele, ele se humilhou por baixo da poderosa mão de Deus. He had the right perspective. Ele teve o perspectivo correto. Now, what is the purpose for this humbling ourselves under the mighty hand of God? Qual é o propósito que Deus nos dá para nos humilhar diante da poderosa mão de Deus? Look at the second part of verse 6. Nota a segunda parte do versículo 6. That he may exalt you in due time. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. The word exalt simply means to be lifted up. A palavra exalte, exaltar, simplesmente quer dizer de nos erguer. This is what happened to me when I was on another mission trip in Panama. Isso que aconteceu comigo enquanto eu estava numa outra viagem missionária no país de Panamá. We were working in a medical clinic there in the jungle. A gente estava trabalhando numa clínica de medicina. And at the end of 3 days, a helicopter was going to come and pick us up. No final de 3 dias, helicóptero iria descer para nos pegar, levar embora. And when we heard the distant sound of the chopper coming, landed on the the grassy area where it landed. Quando nós ouvimos o helicóptero chegando, veio, pousou em cima da grama. We were relieved, actually. A gente estava mais tranquilo. We got into the helicopter and we were exalted or lifted out of the jungle. Nós entramos no helicóptero e a gente foi levantado, ou erguido, ou exaltado. Now you might be thinking, boy, that would be really nice if God would just lift me right out of my suffering right now. Talvez você diria, puxa, seria muito legal se Deus pudesse simplesmente me retirar dos problemas que eu tenho agora. Wouldn't that be nice? Não seria legal? And sometimes God does that. E de vez em quando Deus faz isso. Sometimes God answers prayer in miraculous ways. De vez em quando Deus responde às orações de uma maneira maravilhosa. In fact, God does that very often. E, na verdade, Deus faz isso muitas vezes. But that is not always the way God works. Mas não é sempre a maneira que Deus trabalha. And that is not what God is promising here. E isso não é o que Deus está prometendo aqui nesse trecho. There are some people who see God as someone who is useful only at delivering them out of times when they need Him. Tem pessoas que enxergam Deus como alguém que precisa me retirar da situação enquanto eu estou passando por dificuldade. But that is not the meaning of this Mas verse. isso não é o significado aqui. And the key here is in these words, in due time. A chave aqui nessa frase que lemos antes são as palavras em versículo 7. Versículo 6. Em tempo oportuno. We find these same words in the same book here in 1 Peter chapter 1 and verse 5. Podemos ver essas mesmas palavras em capítulo 1 do mesmo livro, versículo 5. Capítulo 1, 5. Let's look at that verse. Vamos olhar para esse versículo, 1 Pedro 1, 5. Umas páginas para trás. It reads, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparado para revelar-se no último tempo. That phrase there, last time, or time, is the same that is used in chapter 5. Essa frase no final que fala último tempo, é a mesma frase que nós temos em versículo 6, em tempo oportuno.
And this is referring to the second coming of Jesus Christ. Isto está se referindo à segunda vinda de Jesus Cristo. Maybe you say, oh, that's disappointing. Isto é desapontamento. I want to be delivered out of my circumstances right now. Eu prefiro que Deus me tire dos meus problemas agora. But if you have been hurt deeply enough, Mas se você já foi machucado de uma forma profunda, if you've experienced a loss tragic enough, se você tem experimentado uma perda muito difícil, then you will know with an inner certainty você vai ter uma certeza no seu íntimo that there is nothing in this life that could make up for how you were wronged or what you lost. porque não há nada nesta vida que pode melhorar ou justificar tudo que acontece com você aqui. Only that day when the King of Kings and Lord of Lords waves his scepter over the universe and makes every wrong right. Somente aquele dia, quando o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores, vai levantar sua vara e ele vai fazer tudo certo. Will you truly be exalted in due time? Que você vai ser exaltado diante dele. We can endure through our suffering because we know that we serve one who will make every wrong right. Nós podemos continuar servindo o Senhor através das nossas dificuldades, porque servimos aquele que vai fazer tudo que era injusto, ele vai fazer justo. Ele vai fazer certo. We have the perspective in our suffering, Nós temos o perspectivo no nosso sofrimento, which is looking to the God under whose hand we are, who is powerful and loves us. olhando para aquele Deus, nosso Deus, que tem sua poderosa mão sobre nós. And under his mighty hand we're to cast our anxieties on him. E enquanto nós estamos debaixo da sua mão poderosa, podemos lançar sobre ele as vossas ansiedades. Do you believe that God's shoulders are strong enough to bear your burdens? Você acredita que os ombros de Deus são suficientemente poderosos para cuidar e carregar os seus problemas? God is, and he cares for you. Deus pode e ele deseja cuidar de você. We can cast our cares on him because he cares for us. Podemos lançar sobre ele as vossas ansiedades, porque de verdade ele cuida de nós. There is an American pastor who tells a story of a newly married man in his congregation. Pastor americano que conta a história sobre a sua congregação nova que ele estava pastoreando. He was a strong young man, Ele é jovem, forte, and his wife gave birth to a little girl. e sua esposa deu à luz a uma filha. But a few years later, the mother died. Mas uns anos depois, a mãe faleceu. At the mother's funeral, No velório da mãe, the pastor couldn't even think of appropriate words to comfort this young man in his grief. o pastor não podia nem pensar em palavras que ele podia confortar aquele casal, aquela família na sua perda. Sometime later, the young man came to the pastor and told him about the evening after the funeral. Tempo depois, este jovem veio ao pastor para conversar com ele sobre o velório que tinha acontecido. It was the first time that he was coming home with his daughter without their mother. Era a primeira vez que ele estava voltando para casa com sua filha sem a sua mãe presente. As he got her ready for bed, his big fingers fumbled with those little buttons. Foi a primeira vez que ele estava ajudando sua filha a se preparar para dormir e suas mãos e dedos enormes estavam tendo dificuldade de fazer o botão da sua filha. And as he laid her in her little bed, Enquanto ele deitava ela na sua cama, she said, "Daddy, would you rock me like Mama used to?" ela disse a seu pai: Pai, você pode me balançar como a mamãe fazia? So he rocked her until he thought she was asleep. Então ele balançava com ela na cadeira, até que ele pensava que ela estava dormindo. And he began to put her back in her bed. E ele foi colocar ela
na cama. But her eyes flew open and she said, Mas seus olhos abriram e ela disse a ele: "Oh, Daddy, it is so dark in here. Will you please rock me a little more?" Ela falava: pai, é tão escuro aqui. Você pode me balançar mais um pouco? And he rocked her and she fell asleep. E ele voltou para a cadeira, balançou com ela até que ela dormiu. And as she lay sleeping in his arms, he turned toward the ceiling and prayed. Enquanto ela dormia nos braços dele, ele olhou para o teto e começou a orar. And he said, "Oh God, it is so dark in here. Ele disse: ó Deus, de verdade é muito escuro aqui. Would you please hold me?" Por favor, me carrega. God is big enough to hold us and our anxieties. Deus é grande, é tão grande que Ele possa carregar nós e também nossas ansiedades. We can cast our cares on him, Podemos lançar sobre Ele as vossas ansiedades, for he cares for us. porque Ele vai cuidar de nós. Pastor.